Muito bem, sejam bem-vindos à aula 3, transformando emoções em combustível criativo. O que será isso, minha gente? Agora que você já sabe abrir perguntas provocativas, liberar suas ideias sem censura, chegou a hora de você acessar o combustível mais poderoso da escrita. Adivinha qual é? As suas emoções. Exatamente. Vamos lá, minha gente. Escrever não é somente inventar cenários, inventar personagens, escrever, dar corpo ao que você sente. As pessoas sempre vão querer saber o que o personagem, o que você sente, independentemente da história que você está escrevendo. É diferente de você contar um monte de fatos, um monte de acontecimentos e você dizer como você se sentiu em relação a tudo aquilo, isso que aconteceu. Isso sim vai fazer a diferença. Isso sim vai fazer as pessoas se conectarem com você. Porque, né, é assim que a gente é. Então, medo, raiva, saudade, alegria, desejos, frustrações, tudo isso é um material riquíssimo para você construir histórias que realmente tocam o leitor e que vão fazer ele lembrar da sua história por muito tempo. Bom, quer saber o segredo? Como é que faz isso? Bom, os grandes livros que atravessaram gerações utilizam isso. E é isso que nós vamos ver agora. Vamos ver alguns exemplos de como autores famosos fizeram isso. Então, separei alguns casos aqui, como por exemplo, desculpa, Memórias do Subsolo de Dostoiévski. É um monólogo amargo de um homem isolado e ressentido. E nesse ressentimento, nessa amargura, ele vai revelando as contradições, vai revelando as nuances, os abismos da alma humana, do ser humano. Então tá tudo ali dentro, né? É pesado, claro, não é uma leitura simples, mas é uma leitura profunda da mente do ser humano, do que ele pensa e de como ele age. Um outro exemplo, A Hora da Estrela, claro que é uma temática completamente diferente da Clarice Lispector, a história da Macabeia. Macabeia, se você não leu ainda, leia, assista o filme, excelente. Macabeia é uma datilógrafa pobre e invisível do Rio de Janeiro. Mas a Clarice narra essa história com lirismo e até uma certa crueldade, né? Porque o que acontece com ela, eu não vou falar aqui, você vai ter que ler. O que acontece com ela é cruel, é triste, mas ali estão os elementos humanos, como a vida realmente é, como as pessoas realmente são, como as pessoas se comportam. Então, vale a pena a leitura e vale a pena você prestar atenção a esses detalhes. A sequência aqui, Dois Irmãos, do Milton Atum. Saga de uma família libanesa em Manaus, marcada pelo ódio e rivalidade entre quem? Dois irmãos. Então, o conflito não está lá fora, ele está aqui dentro de casa. E ele pode ser tão profundo quanto qualquer guerra mundial, né, onde povos se digladiam. Na verdade, para mim, sempre quando dois povos se digladiam, é como se dois irmãos estivessem brigando. É a mesma coisa, porque os elementos humanos estão todos ali. Né? É claro que as escalas são diferentes, mas os elementos estão lá. O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë, uma história intensa e sombria de amor obsessivo e de vingança, lá nos ermos da Inglaterra. Então, novamente, né? Um amor obsessivo, vingança, ser humano. Flush, da Virginia Woolf. Bom, aqui o personagem não é humano. Flush é um cachorro. Mas é um romance contado da perspectiva desse cachorro. E mostra a vida, os sentimentos do animal em meio à sociedade inglesa. Vale a pena a leitura. Vamos comprar um poeta, do Afonso Cruz, uma sátira poética em que famílias adquirem poetas como se fossem bens de consumo, objetos de consumo, no mundo onde a arte é uma mercadoria. Então veja como você consegue inverter algumas lógicas, né? E você fala, pô, mas que maluquice é essa? Isso aí é literatura. Bom, esses autores todos, esses e muitos mais, eles não têm medo de mostrar essas emoções dos personagens, né? Muitas vezes eles fazem questão que sejam desconfortáveis. Não é para ser confortável, não é para agradar, é para mexer com a gente, é para mexer com aquilo que a gente tem de mais humano e mais profundo.
e muitas vezes está lá escondidinho mesmo. E é isso que torna esses romances, essas literaturas inesquecíveis, porque pensa, quando você mexe em algo muito profundo, isso, né, para usar a mesma palavra de novo, mexe, isso transforma a gente, isso remexe em todas as nossas entranhas. E é isso aí. Então, quando você escreve, quando for escrever, eu quero que você lembre, não conte apenas o que acontece. Conte como isso faz o personagem se sentir. Falei no começo. Então, não é só contar fatos. Vou pegar aqui o cachorro, né? O Flush fez isso, aquilo. Qualquer cachorro faz, mas o Flush, que é um personagem literário, ele tem sentimentos. Ele age como um ser humano, né? É que é a mesma história do Ratatouille, do ratinho cozinheiro. É um rato, gente. Mas ele evoca a humanidade, mesmo que seja num rato. Se um rato for tratado como um rato, um cachorro como um cachorro, na verdade a gente tem um documentário. A gente não tem literatura, a gente tem um documentário do que ele realmente faz, como é que ele se comporta. Não é isso aqui. Aqui tem um lirismo, aqui tem uma construção estética, artística, que não tem certo e errado. Tem aquilo que funciona para o teu leitor. Outra coisa, não descreva somente ações, revele reações emocionais. Então, quando tem uma ação e tem uma reação, essa reação não pode ser automática, mecânica. Ela tem que ser emocional, porque tudo mexe com o nosso emocional, por mais, né, mais pedra que seja o nosso coração, mas mexe, mesmo que a gente não demonstre. Então, um bom exercício para isso é se perguntar: como essa emoção se manifesta fisicamente? Tá? Lembre que nós estamos no campo das emoções, mas como ela se manifesta fisicamente? Quando você tem medo, as mãos tremem, né? A respiração fica curta, né? Você tem isso é medo. Então você tem que representar isso na escrita. Quando você está com raiva, você morde os dentes, você mastiga aquelas palavras. Isso é raiva. Você está triste, você tem um silêncio, você tem um olhar baixo, gestos lentos. Eu lembro de uma amiga minha falou, e muito observadora, falou: olha a fulana lá, ela deve estar triste, olha o olhar baixo dela. Viu? Então a gente tem que aprender a ler as pessoas. Quando já lê as pessoas, entende como as pessoas se comunicam as suas emoções, a gente pode escrever isso. Fique atento. Outro exercício poderoso: qual memória pessoal carrega cada emoção? Você não precisa contar exatamente essa história, você pode usar a verdade do sentimento para dar autenticidade à cena. Então, por exemplo, no Flush, a Virginia Woolf mostra a solidão e a lealdade pelo olhar de um cão. Em Vamos Comprar um Poeta, Afonso Cruz trabalha ironia e espanto diante de um mundo sem arte. Em O Médico e o Monstro, do nosso querido Stevenson, explora medo e desejo reprimido como forças internas que explodem. Então o leitor sente não porque lê fatos, mas porque lê emoções, que são transformadas em ações, em imagens e em intenções. Exercício. Vamos lá. Já dei aqui vários exercícios no meio da explicação. Isso você já tem para fazer, mas a gente tem exercícios específicos. Vamos lá. Primeiro deles, escolher uma emoção intensa pessoal. Então, escolha uma emoção, né, que você tenha sentido. Você pode pegar uma emoção que você sentiu recentemente, você teve medo, teve alegria, teve raiva, ciúmes. E aí, com essa emoção que você escolheu, você vai escrever uma microcena mostrando a emoção em ação. E sem nomeá-la direto. Não, agora eu vou falar de ciúmes. Não, não é isso. Você vai criar essa cena que evoca o ciúme, tá? Então, essa cena pode fazer até uma página no máximo, não precisa fazer uma coisa muito grande, mas pegue uma cena, talvez um texto que você já esteja escrevendo e faça esse exercício. Então, assim, não diga ela estava com medo, mas lembra do dizer e mostrar? Então, quando você diz assim, ela estava com medo. Pronto, acabou. O teu leitor não tem espaço para criar nada aqui. Já está tudo dito. Mas quando você fala assim, ela agarrou as mãos da barra da cadeira,
sentiu o suor escorrendo entre os dedos. O que que essa pessoa tem? Exatamente, medo. Ou raiva, né? Dependendo da maneira, então, mas, né? Você vai nomear ela da maneira correta. Leia em voz alta, depois que você escreveu, leia em voz alta. A emoção foi transmitida, né? Você acha que passou essa emoção para o teu leitor? Você pode passar para uma pessoa também, ler para você e não tem problema nenhum. Né? Os corpos, os gestos, né? Lembra uma linguagem corporal, esses silêncios, eles carregam essa carga emocional. A pior coisa que tem, e eu, né, sou bem crítico quanto a isso, é você, por exemplo, assistir uma cena, às vezes acontece em novelas, que é uma cena gravada mais rápida, que infelizmente o ator não conseguiu chegar no gestual, né, daquele personagem. Ele fala uma coisa, mas ele representa outra. Parece que ele está pá, 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 parece um boneco falando a fala. E não é isso. Então, né, olha eu aqui falando de interpretação teatral, ou de cinema, ou de novela. Mas assim, isso fica muito visível nesses casos. A gente consegue ter uma visão bem próxima, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, aqui já é módulo 2. Então, voltando, fechando, né, a terceira aula do módulo 1. Transformar emoções em palavras é o que separa uma história fria de uma história viva, tá? Não se esqueçam disso. Aqui no clube, Ler para Escrever, a gente justamente trabalha essa questão. Então, para que, né, quem escreve consiga ver isso de uma forma muito mais aprofundada nas obras que a gente trabalha. Mas você pode ver isso em qualquer outra obra. Então, quando for ler, leia com mais atenção, leia de uma forma diferente, né? E também se lembrando que você não escreve somente com ideias, você escreve com tudo que você já viveu, com tua visão de mundo, com tuas emoções e assim por diante, né? Mas assim, não tenha medo em fazer ali, né? Fazer isso. É ali que mora justamente essa coragem de se expressar e expressar suas emoções. Ok, gente? Espero vocês no próximo módulo. Até mais.